Olá, pessoal. Eu sou a Camila Deodato, sou psicóloga. Eu sou a Ângela, sou enfermeira. E hoje a gente está aqui mais para fazer uma conversa, um bate-papo, né, Ângela? Sobre algumas dicas, algumas curiosidades que a gente percebe que os candidatos têm bastante sobre entrevistas e provas de enfermagem. Então, vamos lá, começando. A gente percebe que o cenário atual para aplicação de provas, para processos seletivos da enfermagem, está um cenário muito crítico, um cenário de muita reprovação. O nosso índice de reprovação está muito alto. Então, por exemplo, a gente vai citar, no decorrer, né, desse bate-papo aqui, a gente vai citar bastantes exemplos. Por quê? Porque tudo que a gente falar não vai ser baseado na literatura, não vai ser pesquisas de internet, vai ser mais vivências do dia a dia. São coisas que a gente passa semanalmente e que a gente percebe que são as dificuldades dos candidatos que a gente atende. Então, por exemplo, hoje na instituição que a gente trabalha, onde a gente aplica a prova tem uma capacidade para 90 pessoas sentadas. Então, quando eu vou convocar para fazer a prova, eu chamo uma média de 150 pessoas para ver se eu consigo atingir essa capacidade máxima. Chegando no dia da prova, assim, jogando bem alto, a quantidade que comparece são 60 pessoas, né? Jogando bem alto, ou seja, mais da metade não comparece. Então, a gente já percebe a falta de compromisso, a falta de responsabilidade dessas pessoas que já não vão para iniciar o processo seletivo. E isso são currículos recentes, currículos atualizados, tanto entregues pessoalmente, como entregues por e-mail ou indicação de algum outro funcionário que já trabalha na instituição, enfim. Mas são todos currículos recentes, no máximo de 6 meses, né, retroativo à data que a gente faz, que é um período que a gente costuma guardar o currículo. Então, essas pessoas comparecem, vamos dizer que foram essas 60 pessoas. Hoje, nessa instituição, a média é 6, mas tem outras instituições que têm outra média, 7 ou 5, enfim. Passando por essa etapa da prova, é aí onde a gente percebe também que muitas pessoas não conseguem atingir a média, por N fatores. Porém, voltando um pouquinho para a realização da prova, tem alguns quesitos que a gente vai falar que a gente percebe que já começa com algumas falhas. Então, acontece de candidato chegar atrasado. Então, normalmente, a gente sempre orienta as pessoas, tanto em prova ou em processo seletivo, tentar chegar com pelo menos uns 10, 15 minutos de antecedência para você dar uma respirada, né, baixar a adrenalina e aguardar até o início da prova. E ainda, Camila, nessa parte que você está falando de dar uma respirada, né, de estar se preparando, tem a questão da pessoa que não está bem, está passando mal. Sim. E aí ela, mesmo assim, a gente fala, olha, você não está bem, você está passando mal, você não quer passar, né, no pronto-socorro, a pessoa teima e ainda tenta fazer a prova. Aí qual que é o resultado, Camila? Reprovado. É comum acontecer, não foi nenhuma, nem duas, nem 3. Às vezes, ou é realmente um problema de saúde que a pessoa já tem, ou é o próprio nervosismo, o emocional, né? O emocional abalado, ela chega, ela percebe que não tá bem, tá com a respiração ofegante, ou baixou pressão, ou subiu pressão, mas ela não está em condições de fazer a prova. Então, é melhor que ela, às vezes, nós que estamos aplicando a prova, a gente percebe. Então, a gente vai até a pessoa, pergunta se ela tá bem, se ela não prefere dar entrada no pronto-socorro para ser medicada, ou se ela prefere voltar outro dia. Mas, às vezes, a pessoa fica com tanto medo de perder a oportunidade e ela faz a prova. Só que aí é pior, porque muito provavelmente ela não conseguirá ser aprovada. Aí, por conta das normas internas, né, da instituição, ela só vai poder ser chamada de novo depois de um certo período. Nessa instituição, né? São 6 meses. Então, são aí 6 meses que a pessoa perde a oportunidade, que no caso ela já poderia até ser contratada e já está exercendo a função, né? Sim. Mas caso o aplicador ele não perceba,
não tem problema nenhum. Você vai até a pessoa, explica que não está passando bem e se ela poderia voltar numa outra oportunidade, se precisa entregar outro currículo, mas enfim, que ela não consegue fazer a prova naquele momento. É melhor para evitar que ela não perca aí esse prazo de ter que fazer a prova depois desse prazo que a instituição determina, né? Sim. Em caso de reprovação. Então, não cheguem atrasados, né? Isso. Leve o material gráfico, porque é comum também as pessoas esquecerem borracha, pedir emprestado, né? É chato. E outra coisa que é inadmissível para um profissional, isso é qualquer profissional de qualquer área, mas a gente sempre, né, voltando ao público, que é o nosso público principal, que é o profissional da enfermagem, é inadmissível que a pessoa cole durante a prova. Gente, eu sei que na escola acontece, no curso pode acontecer, não deveria, né, mas acontece, a gente sabe que acontece, mas não façam isso tentando entrar numa empresa, né? Tentando uma oportunidade profissional. Por quê? Nós que somos aplicadores, quando percebemos que a pessoa cola na prova, a gente coloca uma observação e anula essa prova, né? Porque a gente não tem como saber qual a questão que a pessoa está colando, né? Sim. Então não tem como a gente anular somente aquela questão que ela colou. Mas a gente precisa anular a prova toda. E qual que é o agravante? É a responsabilidade que você precisa ter perante essa profissão. Gente, vocês estão lidando com vidas. Então, assim, você cola um cálculo de medicação, se eu não perceber que você colou, pode ser que você colou certo, que também não é garantido que está colando certo, né? Então, se você conseguir o resultado certo, eu entendo que você domina o assunto, que você sabe fazer a conta. Aí, beleza, passou na prova, passou na entrevista, lá no dia a dia, na hora de aplicar a medicação, você vai fazer o cálculo, você faz um cálculo errado. Dependendo da medicação, você pode matar o paciente. Aí você acaba com a vida da pessoa, com a vida da família, com a sua, porque vai ficar o peso na consciência, sim, né? Então, tudo isso são coisas que pode ser evitado e que faz parte também aí da postura, né? Isso, e aí tem que lembrar também da questão da integridade, né? O profissional enfermeiro, ele tem que ser íntegro, ele é responsável por uma equipe e nessas falhas você acaba demonstrando que não é um líder que você jurou que você seria, né? Um líder íntegro, responsável e aí que precisa ter as devidas competências para exercer essa função, esse cargo tão importante que é cuidar de pessoas, cuidar de paciente, liderar uma equipe, né? Sim, e também abrange outras coisas, né? Questão de ética profissional. Entra também. O enfermeiro, por exemplo, ele é o espelho da equipe. Então, ele precisa passar uma imagem positiva, como a Angela falou, uma imagem íntegra, porque ele é o espelho daquela equipe. Então, muito provavelmente, alguns dos auxiliares e dos técnicos que ele é responsável pretendem fazer uma faculdade de enfermagem. E ele pode ser uma referência, né? Normalmente a gente sim, tem como referência aquele enfermeiro que a gente se identifica, que a gente gosta. Então, o legal é que seja uma boa postura, uma pessoa que seja responsável, que seja ética acima de tudo, para que ela seja referência, né, para essa equipe. Então, vamos lá, falamos um pouco de cola, né, de como chegar no tempo hábil, enfim. Coisas que acontecem também, que a gente percebe, né, que às vezes a pessoa não consegue atingir a média, além de erros, pode acontecer de deixar questões em branco. Aí a gente não sabe se a pessoa deixou a questão em branco porque ela não conhece o assunto, ou se ela deixou a questão em branco porque, por um acaso, a folha estava impressa frente e verso e ela não se atentou que tinha o verso, né? Então pode acontecer de uma página inteira
ficar sem resposta. Então, essa pontuação pode impactar lá no final, né, na contagem da nota, e você não atingir a média. Então, também você perde a oportunidade de dar continuidade no processo e ter que aguardar aí um tempo para poder fazer a prova novamente. Outra coisa, normalmente a prova de enfermagem ela é dividida por partes, né? Então, são questões dissertativas, alternativas, cálculos, que é muito importante o cálculo, anotação de enfermagem quando é auxiliar e técnico, SAI quando é o enfermeiro. Então, gente, não pensem assim, nossa, essa prova é muito difícil, nossa, eles estão pegando muito no meu pé. Evitem esse tipo de comportamento, porque realmente a prova ela precisa ser difícil. Tem que ser porque difícil. São pessoas que a gente não conhece e que é através daquela prova que ela vai ter que nos mostrar que ela tem o conhecimento técnico, pelo menos, né? O conhecimento do curso que ela fez. Então, são todas as questões. Muitas vezes eu já até conversei com a Ângela, eu falava, Ângela, o pessoal não está conseguindo atingir a média, essa prova não está muito difícil. Ângela, vê o que você consegue fazer por a prova. Mas ela sempre me explica o quê? São questões que eu preciso saber que a pessoa conhece para eu poder dar continuidade no processo. Então, imagina um auxiliar e um técnico que não consegue desenvolver uma anotação de enfermagem. Não dá, né? Não dá pra gente deixar passar. Eu já recebi, às vezes, telefonema mesmo da pessoa querer falar comigo e discutir a questão da prova, da dificuldade da prova. E eu, bem tranquila, explico para a pessoa, olha, pensa você, enfermeiro, né, que é responsável por toda a assistência de enfermagem, um auxiliar e um técnico realiza essa prova e aí ele não vai bem na prova e eu aprovo. Porque a pessoa liga pedindo para eu dar um pontinho. Só que eu explico, eu não posso dar esse meio ponto, esse 0, o que faltou, porque né, o que faltou para chegar na média de 6. Porque esse enfermeiro, ele tem que ser capacitado. É ele que vai cuidar, do hotel exemplo, é ele que vai cuidar do amor de alguém. Então, não tem como eu melhorar isso. Então, infelizmente, você vai estudar mais, vai ver onde você errou, porque quando a gente faz uma prova por experiência própria, a gente sabe onde a gente acertou e a gente sabe onde a gente errou. Então, é o quê? Não tem jeito. Essa fase é estudar, se dedicar e com certeza aonde você errou, você vai acertar. Já aconteceu também, que eu tô lembrando agora, às vezes a gente dá o feedback para a pessoa que ela foi reprovada. Muitos agradecem a oportunidade, né, e aguarda quando pode fazer a prova novamente. Tem uns que são mal educados. Fala, essa prova foi muito difícil, vocês querem prejudicar a vida da outra pessoa, uma prova não prova nada para ninguém, vocês tinham que dar oportunidade de deixar a gente, na prática, mostrar que a gente sabe. Só que, gente, a gente não tem estrutura, a gente não tem condições de pegar um monte de pessoas, de profissionais, né, já formados, e abrir a porta do hospital para colocar todo mundo para ser testado. Não tem condições. E é a questão também de se colocar no lugar do outro, né? Então, como a Ângela acabou de falar, você vai estar cuidando do amor de alguém, assim como vocês têm um amor na vida de vocês também. Vocês gostariam de ser cuidados por uma pessoa que não é capacitada? Por uma pessoa que não tem segurança no desenvolvimento de um cálculo? Por um enfermeiro que ele não consegue fazer lá o desenvolvimento da SAI, que ele não consegue escrever, né? Depois a Ângela vai falar mais da parte técnica. Então, assim, a gente sempre tem que nos colocar no lugar da outra pessoa e pensar que poderia ser um parente nosso, minha mãe, meu pai, meu filho, porque assim a gente consegue mais ou menos imaginar o porquê que a gente é tão criterioso, né? O porquê que a gente acaba sendo tão chato, né? Então é questão de responsabilidade, porque nós que contratamos
temos uma parcela de responsabilidade na escolha que a gente faz do profissional. Então, lá na frente, eu tenho que justificar por que dependendo do tipo de erro, dependendo da postura que a pessoa teve, do que isso impactou, a gente tem que justificar o porquê que a gente aprovou aquela pessoa, o porquê no que ela foi bem, no que ela não foi bem e o porquê que a gente chegou na decisão de aprová-la. Então, também tem a nossa responsabilidade. Então, por isso que às vezes a gente fica balançado, fica na dúvida, mas a gente já falou, na dúvida não contrata. Não contrata. Porque muitas vezes a gente já se deixou levar pela emoção e no final não deu muito certo, né? Graças a Deus nada, né? Não foi nada que prejudicou a vida do paciente, nada disso, mas assim, principalmente a parte comportamental, porque as pessoas tentam nos vencer pelo emocional, né, na hora da entrevista. E a gente sabe, a gente se coloca no lugar da pessoa, a pessoa conta histórias de dificuldade, de necessidade, que precisa, por favor, uma oportunidade, que a gente acaba amolecendo o coração e aprovando, mas... Acabava, né? A emoção logo vira o avesso, né? E a gente sempre fala, lembra, é aquele que no dia da entrevista, né? A gente quis dar uma chance. Mas enfim, a gente também aprende errando, né? Todo mundo aprende errando. Outra coisa que a gente lembrou também você vai fazer a prova, possivelmente você foi convocado, né? Isso. Normalmente você tem um grupo de amigos, você tem grupo em WhatsApp, Facebook, enfim, de pessoas que estão em busca de oportunidade, mas só você recebeu essa mensagem ou esse e-mail, que seja. Aí você compartilha com esse grupo, aí chega lá no dia da prova, todo mundo vai pra prova. Sim. Não façam isso, gente, porque, como eu falei, a gente tem uma quantidade de pessoas que é autorizada, mas fale a verdade. A gente quer chegar aqui no ponto da sinceridade. Não é nem o fato de ir tentar fazer a prova, mas é de mentir. Sim. Né? Então, assim, envolve caráter, né? Sim. Só você recebeu a mensagem, então faz o seguinte, liga no RH dessa empresa e fala, olha, eu tenho 1 ou 2 pessoas que estão interessadas em fazer a prova também. Eu posso levar? Que já aconteceu e acontece muitas vezes. Ou no próprio dia, chega lá na recepção, fala, olha, meu amigo está comigo, ele pode participar também, mas fala a verdade. Porque a gente pega a mentira, não adianta. Às vezes a pessoa fala, olha, eu recebi a mensagem, mas aí já não está com o nome na lista de presença. Então algum erro ali já tem. Mas você foi convocada? Fui. Ah, então me mostra a mensagem ou e-mail. Ai, meu celular deu problema, apagou tudo. Ou então fala, o que estava escrito na mensagem? Aí a pessoa fala uma mensagem que não tem nada a ver com o padrão da empresa. Isso. Então a gente já percebe que ela está mentindo. Então isso aí também já é falta de caráter. Que isso lá na frente, na vida profissional, é péssimo para a pessoa. Então seja sincero, mesmo que ele não consiga fazer a prova naquele momento, não tem problema, mas deixa o currículo dele, deixa o nome dele. É comum também no dia da prova as pessoas falar, posso entregar o currículo de um amigo meu? A gente recebe, numa outra oportunidade a gente chama, enfim, mas seja sincero. Assim como a gente falou da questão da sinceridade em falar que está passando mal, seja sincero no momento da convocação. Só vá se realmente você foi convocado ou foi autorizado a participar sem a convocação. Então, voltando lá para a prova, né, que as pessoas já começaram a preencher, como eu falei, a prova ela ela é dividida em partes. Então, a parte alternativa, normalmente a pessoa vai passar a resposta para um gabarito. Sim. E lá tem as instruções de como é o preenchimento do gabarito, que precisa ser a caneta, que não pode ser rasurado, mas acontece. Tem pessoas que não preenchem o gabarito. Já aconteceu de eu pegar a prova e eu falar, você não vai preencher o gabarito? Às vezes o nervosismo da pessoa é tão grande que ela não percebeu. Ou então preenche o gabarito todo errado, não se atenta que tem lá o número e a letra, coloca tudo na mesma fileira, depois percebe. Então, assim, pessoal, embora a gente sabe que é difícil, a gente sabe que o momento de avaliação é um momento tenso, né? Mas a gente tem que tentar ao máximo manter a calma para a gente
prestar atenção nas orientações para que a gente não erre de bobeira. Por exemplo, um erro de preenchimento de gabarito pode pôr tudo a perder, porque ali é uma porcentagem grande da prova e a gente não pode fornecer uma outra prova para a pessoa. Não dá Né? pra fornecer. Então ela precisa ficar atento, né, a essa questão, a esse preenchimento. Vamos lá, outra coisa que às vezes passa batido também, que a pessoa faz e que ela não percebe que é negativa ou que ela nem percebe, né, que faz. São comentários desnecessários. Gente, isso é péssimo. Faz parte de postura profissional. E isso, dependendo da pessoa e da quantidade de pessoas que tem nessa aplicação de prova, a gente consegue lembrar, né? Isso. Lá no dia do processo, da postura que a pessoa teve, da educação que ela teve, enfim. É um conjunto. A nossa avaliação é desde a hora que você entra lá para fazer a prova até a hora que você sai da sala no momento da entrevista. Então, é todo um conjunto que a gente avalia. Então, tem pessoas... Normalmente, quando a gente aplica a prova, a gente passa todas as orientações antes. E eu já gosto de, quando aplico, falar tudo. Mesmo sabendo que ali é só a primeira etapa e que ela só precisa ser aprovada na prova, eu já gosto de falar de todo o processo, como ele acontece. Então, eu já dou dicas sobre atualização de documentação, eu dou dicas... Falo da questão de como ser preenchida a prova, depois da contratação, como que funciona a integração, como que funciona o treinamento, enfim, eu já falo tudo para que a pessoa já consiga se organizar em questão de tempo para, em caso ser aprovado, já saber com quem vai deixar o filho, se vai conseguir fazer a integração de manhã, se vai conseguir... no curso, às vezes ainda está cursando alguma matéria, você vai conseguir dispensa aí no curso, enfim, a gente já fala tudo para depois não ter desistência, né, e perder todo esse tempo, sendo que poderia ter colocado até mesmo outro candidato na vaga. Então, tem gente que a gente está falando e a pessoa está comentando. Então, assim, olha, eu sempre falo na prova, olha, nosso índice de reprovação é muito alto, então fiquem atentos no preenchimento da prova, né? Lê primeiro a prova, vê o conteúdo, começa por aqueles que você tem mais, né, mais confiança. Não, mas aí depois que explica tudo, eu já ouvi comentários do tipo, nossa, mas com certeza o seu índice de reprovação é grande mesmo, olha o tanto de coisa que você pede. Gente, são comentários que, embora eu pense, e talvez se eu fosse o candidato eu também pensasse, mas a gente não pode falar. Não é tudo que a gente pensa que a gente pode falar. Né? Isso prejudica na avaliação, isso prejudica lá nesse pacote, né, que eu falei que a gente avalia. Então, evitem esses tipos de comentários. Isso. Falar um pouquinho, Angela, dos erros, né? Então, queria contribuir um pouquinho com vocês, para que vocês fiquem em alerta em relação aos erros. Então, o que eu... são bastante, mas aí eu coloquei média de 3 erros que eu encontro muito nas provas de enfermeiro, tá? Então, a questão da SAI, do desenvolvimento da SAI, ela precisa estar ligado, então os diagnósticos de enfermagem, eles têm que estar linkados com os riscos individuais do paciente, tá? O que significa isso? Eu tenho os diagnósticos de enfermagem, e aí, em cima dos diagnósticos de enfermagem, que eu vou prescrever, realizar uma prescrição de enfermagem para o paciente, ok? E o que eu observo? Que a gente tem que identificar, tá, os riscos individuais do paciente e prescrever, não somente prescrever para os diagnósticos de enfermagem, mas sim prescrever para o diagnóstico médico, tá? Então, essa é uma dica que eu quero passar para vocês. Em relação ainda à técnica, então, a passagem de catéter nasoenteral, se liguem na medição exata, ainda eu encontro muito erro nessa medição. E ainda a gente tem que pensar na questão das 6 metas internacionais de segurança do paciente. Quando eu peço 6 metas
internacionais de segurança do paciente, não são 6 metas que vocês pretendem para a sua vida pessoal, viajar. Então, por exemplo, eu encontro a Disney, eu encontro Estados Unidos, Dubai. Então, é pensar nisso, tá? Então, pensar na questão da SAI, que vocês têm que estar realizando aí a prescrição de enfermagem de acordo com o diagnóstico médico, de acordo com os diagnósticos de enfermagem, não fazer uma prescrição de enfermagem geral só focada nas necessidades humanas do paciente, trabalhar a questão das técnicas. Aí eu dei a dica da técnica da passagem de catéter nasointeral, que vocês levam bastante a medição e conhecimentos novos, hospital acreditado. Então, toda vez que eu vou fazer uma prova, eu tenho que saber se esse hospital ele é acreditado, quais são os protocolos desses hospitais que possivelmente vai estar sendo pedido na prova. Sim, isso é importante, porque a gente já deu algumas dicas, né, em outros vídeos também, falando que você tem que escolher aquele hospital que você gostaria de trabalhar, aquela instituição que você gostaria de trabalhar. Então, inclui essa pesquisa, né? Sim. Essa pesquisa de que se ela tem certificação. Hoje é muito comum as instituições buscar esses selos de qualidade. Então, cada selo, ele prioriza como que explica? Uma qualidade em determinar, um é qualidade no atendimento, um é segurança do paciente, enfim, cada certificação tem um foco, né? Isso. Na verdade. Então, para ser atendido, para chegar nesse objetivo, para conseguir esse selo, precisa ser colocado em prática alguns protocolos, vários protocolos, né? Então, é baseado neste protocolo que a gente faz o nosso processo seletivo. É baseado nestes protocolos que no caso a Ângela, ela prepara a prova, quando é prova específica. Então tem os protocolos específicos de setor adulto, de setor infantil, de setor fechado, enfim, né? Cada setor e cada unidade, ele tem ali os seus protocolos que precisam ser trabalhados. Então agora é se preparar para o processo seletivo. Dicas sobre esta fase do processo, também tem bastante coisa interessante, bastante coisa legal, né? Coisas que a gente vivencia aí no dia a dia, exemplos que a gente pode dar, e a gente vai colocar no próximo vídeo para vocês. Estamos juntos, se liguem nas redes sociais, badalhem aí o sininho se vocês curtiram, porque tem mais.